E aí, pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Vamos para mais uma aula aqui, onde a gente vai, dentro do assunto de geometria, falar sobre área achurada, né, que são as áreas marcadas, né, que serve para, por exemplo, eu vou cortar uma porta, então eu quero fazer uma porta de metal e quero fazer uns cortes para colocar um vidro na porta. Então eu vou calcular aquela área ali de fora, né, quanto que sobra, né, para saber qual área e também para saber qual o tamanho de vidro que eu vou colocar ali. Entre outras coisas, tela de computador, né, eu tenho um material maciço, mas aí eu vou ter que cortar esse material para caber a tela do computador, que é onde você vê também. Tela de celular, então serve para um monte de coisa. Cortes de embalagens e por aí vai. Então nós vamos aqui iniciar o nosso estudo aqui sem mais delongas, né, da nossa área achurada. Então, por exemplo, vou pegar uma figura aqui, já até corroborando aqui com o exemplo que eu acabei de dar agora, mas eu vou pegar aqui como se fosse uma porta, né? Vamos pegar isso daqui, né? E aí nós vamos jogar aí uma figura em cima, apertei um botão errado aqui que não tem nada a ver. Vou pegar uma figura em cima aqui e vamos colocar, né, aqui, como se eu quisesse fazer um corte, né, dentro desse modelo aqui de porta. Então, vou fazer esse modelo e eu quero só essa área aqui. Aí agora vamos colocar os valores, né? Vamos colocar os valores. Vamos supor que seja uma porta de 2 metros quadrados. Daqui até aqui eu vou ter 2 metros quadrados. 2 metros quadrados não, 2 metros. Aqui, nessa base aqui, vou ter 1 metro. Essa parte aqui da minha porta, ela vai ter 1,5 metro. E essa partezinha aqui vai ter 0,8 metros. Pronto. Aí é o seguinte, né? Que área que vai me sobrar aqui? Como é que eu calculo isso? Basicamente é dessa forma aqui. Para eu calcular essa área aqui, eu vou ter que pegar uma área grande, do retângulo grande, né? Que ficou horrível, mas eu vou tirar aqui. O retângulo grande. Eita. Deixa eu calibrar a mão aqui. O retângulo grande, como se tivesse ficado melhor, né? Menos um retângulo pequeno. Então eu vou pegar a base maior, né? Eu vou chamar de Bzão, vezes a altura maior, que eu vou colocar um H maiúsculo aqui, menos a base menor, vezes a altura menor. Então, por que base vezes altura? Porque base vezes altura é a área do retângulo. A área do retângulo, base vezes altura. Então eu peguei aqui a base maior vezes a altura maior. A base maior aqui é 1, né? E a base maior e a altura é 2. Isso aqui, igual não. Isso aqui é menos, né? A base menor, que é isso aqui, projeta aqui, né? Então aqui é a base também, 0,8 vezes 1,5. Então aqui, 2 vezes 1 dá 2 metros quadrados, menos 0,8 vezes 1,5 dá 1,2 metros quadrados. 2 menos 1,2 dá 0,8 metros ao quadrado. E aí
eu finalizo assim a minha área aqui, né? Aí eu já sei quanto que tem minha área, que é 0,8 metros quadrados. Então, essa formulinha aqui vai servir para as duas figuras. Às vezes, nós temos figuras diferentes, sendo descontadas de uma outra figura, né? Eu tenho uma figura quadrada e eu tenho uma figura triangular. Vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplinho aqui. Repare bem que eu vou ter aqui, eu vou pegar aqui, vou inserir as minhas figuras aqui de novo, pegar uma figura retangular, e eu vou tirar um triângulo daqui de dentro, né? Vou pegar uma figura retangular, vou deixá-la de azul aí mesmo, e agora eu vou inserir uma outra figura que vai ser um triângulo, né? Vou pegar esse triângulo aqui, bem simpático, né? E eu quero tirar esse triângulo. Para que vai servir essa figura? Não sei. Aí vai da imaginação de vocês. De repente, não sei. Enfim, só para a título de exemplo aqui. Então vamos supor que eu tenho aqui colocar aqui 10 centímetros. Essa altura aqui é 10 centímetros. Essa base aqui eu vou colocar 6 centímetros. Só reescrever aqui para ficar um pouco mais daqui para cá. Essa base aqui, eu tinha falado 6, mas eu vou colocar 8. 8 centímetros. E a base do meu triângulo aqui vai ser 6 centímetros. E a altura dele aqui, eu vou deixar 8, 8 não. Eu vou deixar 7 centímetros. Beleza? Só a nível de exemplo mesmo, né? A título de exemplo mesmo, não tem tanta proporção assim, né? Mas vamos deixar aqui 7 centímetros. Não tem problema nenhum não. Estou um pouco incomodado com esse aqui. Vou colocar... Professor, isso é doido. Não, mais ou menos. Né? Vou colocar aqui 4 e aqui 6. Fica um pouco mais proporcional. A altura aqui 6 e aqui 4. Bom, então, que área é essa aqui que sobra, né? Que sobra da minha figura? Então, como é que eu vou calcular isso? Bom, essa área aí vai ser também a área do retângulo. É esse raciocínio aqui que a gente tem que fazer que não vai falhar não, menos a área do triângulo. Aí eu vou ter a minha área achurada, né? Com qual a medida aqui, quais as medidas aqui da área do retângulo? Essa área aqui achurada vai ser a área do retângulo menos a área do triângulo. Ah, beleza. Então a área achurada vai ser base vezes altura, né? 8 vezes 10, menos base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo. Então tem aqui 4 vezes 6 sobre 2. Então a minha área achurada vai ser o quê? 8 vezes 10, 80. Né? 4 vezes 6, 24. Sobre 2, 12. A área achurada aqui, 80 menos 12, 68. E assim termina aqui 68 centímetros ao quadrado. Então aqui a gente está recapitulando algumas formulinhas, né? A área do triângulo, né? A área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, certo? Então se a
se a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, eu aplico essa fórmula aqui, beleza? E aqui a área do retângulo, que é base vezes altura. Basicamente isso, gente. Então vamos ver aqui também mais algumas áreas achuradas. Vou começar aqui colocando uma área de trapézio. O trapézio tem uma formulinha peculiar, né? O trapézio gerando. Deixa eu ver se eu tenho um trapézio aqui. Não é possível que eu não tenha, né? Tem um trapézio aqui. Então aqui uma figura trapezoide aqui. E aí nós vamos trabalhar com o trapézio e com uma circunferência, né? Circunferência eu tenho certeza que eu tenho aqui. Então vou pegar aqui embaixo. Meu Deus, o que é isso? Não, isso aí é a próxima. Então vamos aqui, ó. Vou pegar uma circunferência. Tá brincando comigo essa caneta, né? Vou pegar uma circunferência aqui, ó. Pronto. Aí vamos dar as devidas medidas da circunferência, né? Vou pintar aqui de azul, aqui essa autoforma aqui, eu vou dar outra cor aqui, vou colocar um amarelão aqui, pronto. Né? Isso aqui ficou feio com essa cor, vamos tentar amarelar aqui também. Tá mais ou menos. Então a gente parte agora para fazer esse trapézio aqui, muito usado em circo, né? Também pode ser um caixote, alguma coisa assim. Então, as proporções aqui que eu vou ter vão ser as seguintes. Essa altura aqui eu vou colocar 8 centímetros. Aqui 10. Não, 10 não, 10 é muito pouco. Vou colocar 12. Vou colocar 12 centímetros. E essa figura aqui, o raio dela, eu vou colocar 2 centímetros. Beleza. Então, e eu tenho essa base menor aqui, que eu vou colocar aqui 10 centímetros. Beleza. Então, como é que eu calculo a área de trapézio? A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Bom, eu tenho tudo aqui, né? Tenho a base maior, tenho a base menor, mas eu também tenho uma figura lá dentro, que eu não posso esquecer. A área da circunferência, vou colocar aqui de vermelho, a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Então, essa área aqui, ela vai ser a área total ali, né? A área achurada. Vai ser a área do trapézio menos a área da circunferência. Ou seja, a área achurada vai ser a área do trapézio, que é a base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, menos a área da circunferência, que é π vezes r ao quadrado. Nós temos essas figuras aqui. Né? Temos todinhas aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu já tenho essas áreas? Sim, eu tenho. Então, vamos calcular. Né? Então, a minha área achurada vai ser qual o tamanho da base maior? 12 centímetros. Mais o tamanho da base menor, 10 centímetros. Vezes a altura, 8 centímetros. Sobre 2. E aqui, π é igual a 3,14. Vezes o raio ao quadrado, 4, né? 2 ao quadrado é 4. Então, vamos partir para o cálculo. Agora é só fazer continha. Né? 12 mais 10, 22. 8 vezes 22, vamos puxar a continha aqui do lado. Ó, 22 vezes 8.
2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 2, 16 de novo. E mais 1, 17. 176. Então, eu tenho 176 dividido por 2. 176 é divisível por 2? Claro, porque é um número par, né? Então, 2 vezes 8, 16, sobra 1. 2 vezes 8, 16. Sobra nada. Então, aqui eu vou ter, cadê? 88 centímetros quadrados menos 3,14 vezes 4. E quanto que dá 3,14 vezes 4? Vamos puxar aqui, ó, 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Dois números depois da vírgula, põe a vírgula aqui. Então fica 12,56. Então a área achurada vai ser 88 menos 12,56. Então eu pego aqui 88 menos 12 dá 76. 76 menos 0,56 dá 75,44. Então, vou ter aqui, ó, a minha área achurada vai ser 75,44. Deixa eu apagar esses rascunhos aqui. Pronto. Mas na prova vocês podem deixar, não tem problema não, tá? Então tem aqui, ó. É a área achurada aqui do trapézio. Então a gente aprendeu aqui, a gente revisou aqui a fórmula do trapézio, né? Que é essa fórmula aqui bonita. Opa, atropelei o 2 ali, né? Você atropelando tudo aqui, né? Essa fórmula aqui linda. E a área da circunferência, que também é essa fórmula aqui muito bonita também, né? Certinho. Bom, gente, vamos passar para mais um exercício aqui, né? Mas antes eu queria colocar um pouquinho aqui de trigonometria na situação. Então vamos resolver um problema aqui que pode cair na prova aí, né? Já estou cantando a pedra, né? E esse problema é um problema que envolve um pouquinho de trigonometria e a gente aproveita e varre o assunto aí, tá bom? Então vamos aqui. Vamos supor que eu tenho um triângulo. Opa, esse triângulo é melhor pegar lá, não tem jeito não. Vamos pegar aqui um triângulo, né? Um triângulo. E aí, ele vai me dar apenas, vamos colocar aqui, acertar essas contorno da forma, vou colocar aqui espessura, vou botar um pouquinho mais assim, que fica melhor aqui, contorno preto, melhor. Então eu tenho esse triângulo aqui. Nesse triângulo aqui, eu vou ter um ângulo aqui de 30 graus. Essa lateral aqui minha vai valer 10 centímetros. Essa lateral daqui até lá embaixo, né? Aí eu vou ter também, vou colocar os pontinhos aqui, esse meio aqui, né? Professor, por que você não põe Pronto, coloco isso aqui, melhor, né? Vou colocar pontilhado que fica mais bonito, então. Vamos lá. Eu vou pegar a borracha, passar em tudo aqui.
Pronto, agora eu substituo, né? Pega isso aqui e põe aqui. Prontinho. Com um triângulo digno, né? Digno. Então vamos acender mais esses pontos aqui, vamos. Espessura, vou colocar a mesma espessura. Tá ótimo, beleza. Então é o seguinte, eu tenho esse triângulo formando com essa base aqui um ângulo de 30 graus. Aqui eu vou ter x, aqui x. Aqui é a minha altura, né? E tem essas informações. Só que aí eu vou precisar calcular uma área do triângulo. Eu quero calcular essa área aqui, depois a gente vai passar para uma área achurada. Mas só para aplicar trigonometria aqui mesmo. Tá? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Primeira coisa, para eu calcular a área desse triângulo aqui, eu preciso de alguns elementos da fórmula. A área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2, certo? E para que eu possa obter essa área, eu tenho que achar a altura e tenho que achar a base do triângulo. Essa base aqui é a soma desses x aqui, é 2x. Eu não tenho x, não tenho altura. Como é que eu faço? Vou usar a minha tabelinha de seno, cosseno e tangente. Então vamos à nossa tabelinha aqui. Porque eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então aqui, ó, vocês já sabem que vai ser 60, porque 90 mais 30 mais 60 dá 180 graus. Então eu vou ter que ter uma tabela de ângulos notáveis, né? Tem aqui, ó. Onde eu vou ter aqui o seno, cosseno e tangente. Aí aqui eu vou ter o quê? Quantos graus aqui? Quais são os ângulos notáveis? Eu vou ter os ângulos de 30, 45 graus e 60 graus. E aí eu vou traçar um paralelo aqui. Beleza. A gente ficou igual aquelas cercas da roça, mal feita, né? Lógico. Então vamos aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Não vou cantar a musiquinha. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Aqui eu completo tudo com 2. Completo tudo com 2. Divido tudo por 2. E nos numeradores eu coloco raiz. Ó, raiz de 1 é 1. Aqui é raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e 1 aqui. E está pronta a nossa tabelinha de ângulos notáveis. Professor, para eu saber, né, para eu calcular a área disso daqui, eu vou ter que saber isso tudo? Sim, vai ter que saber. Mas é tranquilo, vou te mostrar como é que funciona. Se você não pegou da aula anterior, você vai pegar agora. Então tem aqui, ó. Cateto oposto, eu tenho uma hipotenusa. Então eu posso usar, se eu pegar o ângulo de 30 graus aqui, eu posso usar o seno de 30. O que é cateto oposto? É o que está, o lado que está oposto ao ângulo. Então tem um ângulo de 30, o meu cateto oposto é esse ângulo aqui, essa medida aqui. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre a minha hipotenusa, que vale 10. Se eu olhar aqui na tabela, quanto que é o seno de 30? É igual batalha naval, tá, gente? Ó, seno de 30 graus. Tá aqui, ó.
Professor, mas o que eu faço com esse valor aqui? Você substitui, seno de 30 graus é 1/2. Igual a H sobre 10. Tranquilos? O que eu faço aqui? Multiplico em cruz. Ó, 2 vezes H, 2... Opa, deixa eu melhorar esse H aqui. 2 vezes H, 2H. 10 vezes 1, 10. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Não é assim que vocês falam? Então H vai ficar 5 centímetros. Professor, então essa altura aqui é igual a 5 centímetros? Sim, achamos a altura. Finalmente achamos a altura. Ok? Então tá. Agora falta o quê? Já achamos a altura. Agora eu quero achar a base. Que base é essa aqui? O que eu posso usar aqui? Você vai poder usar o teorema de quem? Dele, de Pitágoras. Então tem aqui, ó. Teorema de... Por que eu posso usar o teorema de Pitágoras? Porque eu já sei dois lados aqui. O teorema de Pitágoras é o quê? Se eu tiver o A ao quadrado, vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o teoreminha de Pitágoras. Teoreminha foi ótimo, né? Horrível, aliás. Teorema de Pitágoras. Então o que vai acontecer aqui? Quem é a hipotenusa aqui? Hipotenusa é o lado que está oposto ao maior ângulo. Então essa daqui é a hipotenusa. E esses aqui são os catetos. Então, identificada a hipotenusa, não importa chamar esse aqui ou H de A e B. Né? Eu tenho que identificar quem é a hipotenusa. Então, a minha hipotenusa vale 10 centímetros. Então, fica aqui 10 ao quadrado. Aqui, a minha altura vale 5 centímetros. Então, fica 5 ao quadrado, mais o meu C ao quadrado, que vai ser o meu X aqui. Então, aqui dá 100 igual a 25 mais C ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado vai ser igual a 100 menos 25. Então, C ao quadrado é igual a 75. Portanto, C vai ser igual a raiz de 75. Mas, professor, quanto que é a raiz de 75? Bom, você pode fazer um MMC ali, né? Você pode pegar o 75, puxar aqui e falar assim, ó, qual o número que eu divido aqui por 75? Se ele termina em 5, você pode dividir por 5. 75 dividido por 5 dá 15. Né? E 15 ainda dá por 5? Dá sim. 15 dividido por 5 dá 3. 3 dá por 5? Não, vai ter que ser o 3 mesmo, porque o 3 também é primo. O 3 é primo. Então vamos colocar aqui, deu 1, fechou a conta, passou a régua, aqui é 5 ao quadrado vezes 3. E 5 ao quadrado vezes 3, se eu colocar dentro de uma raiz, eu só resgato lá de dentro o 5, né? Que eu corto com a raiz aqui. O vai ficar dentro. Então isso daqui vai ficar o quê? 5 raiz de 3. Então o meu C ali, né, é igual a 5 raiz de 3. Beleza? Acompanhou aí? Qualquer coisa você pausa, volta o vídeo para acompanhar o raciocínio, tá bom? Espero que seu celular não esteja brilhando aí e que você esteja usando o celular nesse momento para ver a aula. Né? Então vamos lá. Então, galera, olha só. Acabou aí? Não. Eu tenho que usar essa fórmula aqui. Ah, sim, porque agora eu tenho também a base. E aí como é que vai ficar? A área do triângulo vai ficar base, né? Base. Ah, tá, gente. Só uma coisa aqui. Uma coisa que eu não posso esquecer aqui e deixar passar despercebido.
Olha isso daqui, ó. O meu x é o meu c. Eu só calculei essa parte aqui, ó. Eu tomei isso aqui como se fosse um triângulo retângulo. Então, só calculei essa base aqui, que é o 5 raiz de 3. Professor, então a base do triângulo grande vai ser 2 vezes 5 raiz de 3? Sim. Então, vai ser a base grande do triângulo vai ser 2 vezes 5 raiz de 3. Ok? Aquela base ali é 2 vezes o x. Então, a minha base vai ser 10 raiz de 3. Tá? Então, a minha base aqui, ó, já coloquei. Vai ser 10 raiz de 3 vezes a altura. A minha altura aqui é 5 centímetros, vezes 5. Então, a área do meu triângulo vai ser... Nossa, ficou feio isso aqui, peraí. 10 raiz de 3 vezes 5. 5 vezes 10 raiz de 3 dá 50 raiz de 3. Beleza? 50 raiz de 3 o quê? 50 raiz de 3 o quê? Centímetros quadrados. Então vou até fazer ele aqui. Centímetros quadrados. Então a área do meu triângulo, repetindo aqui, é igual a 50 raiz de 3 centímetros. Eita, peraí. Deixa eu tirar aqui, ó. Essa linha aqui, ela estava demorando dela começar a me provocar. Então aqui, centímetros quadrados. É porque eu aperto um botão aqui na caneta que não deveria apertar. Beleza, pessoal? Estamos aí bem definidos aí. Vamos para mais uma área? Não, né? Vamos deixar essa aqui por enquanto. Então vamos para um exercício aqui que envolve área achurada, né? Porque o nosso assunto aqui principal é a área achurada. Então vou pegar um exercício a mais, né, sobre a área achurada, e a gente vai brincar um pouquinho aqui com esse exercício. Então vamos supor que eu tenha um trapézio. Vou procurar buscar um trapézio aqui de novo. Um trapézio. Aí esse trapézio, ele vai ter as seguintes dimensões. Deixa eu melhorar essa forma aqui. Ele vai ter as seguintes dimensões. Eu vou colocar aqui 8 centímetros até aqui, um ângulozinho de 30 graus aqui. Vou colocar aqui... Eita, aí não, né? Pode ficar torto, mas não pode ficar tanto. Cinco centímetros aqui. E aqui eu vou botar, sei lá, 4. Bom, e aqui dentro eu vou inscrever um triângulo.
Esse triângulo aqui, ele vai ter vou botar aqui. Ele vai ter 2 centímetros, é um triângulo bem pequenininho. De tamanho e de base ele vai ter, sei lá, 3 centímetros de base. E eu quero essa área aqui. Vou pintar de azul. Eu quero essa área. Então como é que eu vou fazer? A área total ali vai ser a área do trapézio, né? A minha área churada ali, menos a área do triângulo, certo? Eu vou ter aqui a minha área do trapézio ali toda sem o triângulo. Vou ter essa área aqui. Bom, só que a área do trapézio é igual ao quê? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E a área do triângulo é igual ao quê? Base vezes a altura sobre 2. Vou botar ali um Bzinho. Bzinho. B diferenciado. Pronto. Então, essa área aqui menos essa aqui, eu vou ter a área churada. Só que eu tenho um problema. Eu tenho Bzão? Tenho. Bzão. Aliás, eu não tenho Bzão. O Bzão vai ser o 8 mais x ali. Eu tenho Bzinho? Tenho. Eu tenho altura? Não tenho. E do triângulo eu tenho tudo. Eu tenho base e altura. Mas o problema está aqui no trapézio, que eu não tenho essa dimensão aqui, nem essa aqui. Mas eu posso calcular? Sim, posso. Então vamos calcular. Então aqui eu vou colocar essa altura aqui como h e aqui como x mesmo, né? Então vamos calcular o nosso h aqui. O h ele é um cateto oposto sobre essa hipotenusa aqui. Aqui a gente tem que enxergar um triângulo retângulo, tá? Tem que enxergar um triângulo retângulo. Vou até pintar o triângulo retângulo aqui, ó. Pronto. Pintei o triângulo retângulo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vamos calcular aqui primeiro a altura, né? Então, a altura é cateto oposto sobre hipotenusa. Vai dar o quê? Seno de 30. Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 4. O seno de 30 é 1 sobre 2. Nós já vimos lá na nossa tabelinha. Sobre 4. Então, o que vai acontecer aqui? Opa, de novo. Lá veio ela de novo. O que vai acontecer aqui? Meu seno, minha altura, vai ser igual a, ó, 2 vezes h, 2h, né? E 4 vezes 1, 4. Então, minha altura é igual a 4 sobre 2. Logo, a altura é 2. Então, essa altura aqui é 2, tá? Essa altura aqui é 2. Se essa altura é 2, eu vou até mudar a altura desse triângulo aqui, porque senão não vai dar certo. Eu vou colocar a altura aqui dele 1,5, tá? Mas, professor, o senhor prometeu. Não, calma, de cabeça aqui tirei errado. Se for para ensinar, eu tenho que mudar as regras do jogo aqui. Então, a minha altura do trapézio aqui deu 2. Fazer o quê, né? Um trapézio com quase 10 centímetros deu 2 de altura, porque essa conta aqui deu 2. Não tem problema.
E quanto que vai valer x aqui? X vai ser o outro cateto. Professor, eu posso usar Pitágoras? Pode. Você tem aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Professor, poderia usar o ângulo de 60 graus aqui? Também. Poderia usar até o de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas aí, só para a gente treinar aqui, eu vou colocar Pitágoras. Então, ali eu sei que não pode errar isso aqui. Ó. Isso aqui tem que estar aqui. 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais c ao quadrado. Chamei o x aqui de c. Então eu tenho aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16, aqui dá 4, mais c ao quadrado. C ao quadrado vai ser 16 menos 4. Portanto, o valor de c ali, é igual a 16 menos 4, 12. Então c é igual a raiz de 12. Pronto. Achei o c, achei h. Agora eu consigo calcular tudo. Então vamos aqui, né, para o cálculo da área, né, da área do trapézio. Aqui a altura, aqui é a base dele, ó. A base dele vai ser 8 mais raiz de 12. Então a área vai ser o quê? Primeiro vamos calcular a área do trapézio aqui, né? A área do trapézio. Vou colocar aqui a área do trapézio. Quem é Besão? Besão é 8 mais a raiz de 12. Professor, dá para fazer aquilo que a gente fez com a raiz de 75? Dá, ué. 12 vai ser igual a... Qual o mínimo aqui de 12? Né? Dá 3. 3 vezes 4, 12. Dá por 2? Sim. Dá 2. Dá por 2? Dá 1. Aqui eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3. Então a raiz ali vai ser 2 raiz de 3. Então aqui eu posso substituir e vamos deixar ele aqui quietinho, que daqui a pouco a gente faz. Então o meu H vai ser 2. Vou até pintar aqui para a gente ir pegando as medidas. Né? Aqui o meu C vale 2 raiz de 3. Então aqui eu vou ter o meu H multiplicando aqui, né, sobre 2. Não faz sentido eu deixar esse raiz de 12 aqui, né? Vou deixar 2 raiz de 3. Tá. Então, a minha área aqui, a área do trapézio, vai ser o quê? 8 mais 2 raiz de 3. Eu não consigo somar isso aqui, mas eu posso distribuir essa multiplicação ou cortar esse 2 com esse 2 aqui. É o que eu vou fazer, para ficar mais fácil. Posso cortar esse 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 8 mais 2 raiz de 3. 8 mais 2 raiz de 3. E aqui acaba a área do trapézio. 2, 8 mais 2 raiz de 3. Pronto. Agora eu vou calcular a área do retângulo, do triângulo. A área do meu triângulo aqui, ele vai ser o quê? Base vezes altura, né? 3 vezes 1,5 sobre 2. Quanto que dá 3 vezes 1,5 sobre 2? Vamos fazer aqui. 3 vezes 1,5 sobre 2. Bom, a minha área aqui do triângulo vai dar o quê?
3 vezes 5, 15. Vai 1, né? Tanta caneta que eu até... Vou fazer aqui, né? Vou fazer aqui. A área do triângulo é igual a 3 vezes 1,5, né? Dá 4,5, né? 1,5 mais 1,5, 3, mais 1,5, 4,5, dividido por 2. Então essa área aqui vai ser 2,25. Bom, a minha área achurada vai ser o quê? Vai ser a área do trapézio menos a área do triângulo, tá? Então a minha área achurada vai ser igual a... Qual que é a área do trapézio? 8 vezes 2 a raiz de 3. Professor, nós temos que resolver essa raiz de 3 aqui. Gente, tranquilo. Opa, perdão. Primeiro vamos passar a borracha ali em cima para sobrar um espaço. Então vamos aqui, ó. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Ok? E aí eu vou ter essa continha aqui. 2 vezes 1,73 vai dar o quê? Vamos pegar isso aqui e multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3,46. E 8 mais 3,46 vai ser quanto? Dá 11,46. Deixa eu apagar aqui e deixar registrado aqui, né, o que eu quero fazer. 8 mais 3,46. Isso vai dar o quê? 11,46. Beleza? Beleza. Então a área do trapézio é 11,46. Tá ok? Então o meu 11,46 vai para cá. Menos 2,25, que é a área do triângulo, tá? A área do triângulo é 2,25. E quanto que dá? Aqui é o rascunho. 11,46. Fazer uns números mais dignos aqui, né? Para a galera entender depois. 11,46 menos 2,25. Tá fácil essa conta, né? Aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 9. Então a área achurada ali deu 9,21. E se aqui está em centímetros, vai ser centímetro o quê? Quadrado. E é isso aí, galera. Acabou? Não acabou a aula ainda, nós temos mais alguma coisa para ver, tá? Bom, agora eu vou para umas duas questões aí que foram dadas em sala de aulas e que provavelmente vão cair na prova, assim com números diferentes, mas é bom que vocês, né, assimilem essas questões para vocês conseguirem fazer na prova. Vocês podem parar o vídeo, voltar, parar de novo, o que vocês não entenderam, posta lá no YouTube, ou manda uma mensagem para mim no Instagram, ou conversa com quem for meu aluno, pode conversar comigo pessoalmente em sala de aula, tá bom? Então, vamos partir para outra questão aí. Bom, os meus alunos me falaram algumas coisas sobre essa questão aqui. Falaram que isso daqui parece uma roupa íntima, né? Mas para mim é um triângulo e alguns
semicírculos aqui, né? Pedaços de círculo. Bom, eu já dei a dica aí de como fazer, né? Então nós temos aqui as medidas, né, do triângulo, e eu quero saber quanto que vale essa área aqui, né? Então quanto que vale essa área? Eu vou ter que fazer algumas observações. Esse triângulo tem uma característica aqui, ó, tá vendo? Tudo igual. Que tipo de triângulo é esse? É um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Ele tem três lados iguais. Então, no caso aqui, o lado dele vale 10 centímetros. 5 centímetros é dessa medida aqui, ó. Aqui também tem 5. Aqui também vai ter 5. Mas ele tem 10 centímetros de lado. Então, vou tirar isso daqui e ele vai ter 10 centímetros de lado. Bom, como é que eu calculo essa área aqui, professor? A gente tem que imaginar uma coisa. Se ele é equilátero, quantos graus vale aqui? 60 graus. Por quê? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. 180 graus dividido por 3 vai dar que eu tenho 60 graus cada um. Certo? Certo. Bom, se eu tenho 60 graus cada um, isso implica em uma coisa. Vamos chamar essa parte aqui de 1, essa parte aqui de 2, vou até botar aqui em preto. Né? Essa aqui vai ser a 1, essa aqui vai ser a 2 e essa parte aqui vai ser a 3. Se eu pegar cada parte dessa aqui, como se fosse a fatia de uma pizza, vamos supor que tenha 3 pizzas aqui. Né? Essa é calabresa, essa daqui é marguerita e essa daqui é portuguesa. E aí vocês devem estar com fome agora, então para aí, faz um lanche, depois você volta pro vídeo. Não faz lanche não. Volta pro vídeo e fica aqui comigo. Vamos lá. Se eu pegar essas 3 partes, né? Pegar primeiro uma parte aqui. Fizer assim, ó, colocar elas juntas. Né? Primeiro essa parte, depois eu coloco outra parte, depois eu coloco outra parte. A proporção aqui tá horrível, mas pizza não tem forma definida não, é assim mesmo. O que eu quero dizer aqui, né? Isso daqui é como se fosse, deixa eu pegar um círculo aqui, digno, né? O pessoal tá mandando mensagem, mas não dá não, agora não. Vamos pegar um círculo aqui. De repente eu tenho a forma aqui. Não, não tem. Eu acho que eu não tenho, senão eu vou demorar muito aqui para procurar. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó. Essa forma aqui é um círculo completo. Mas se eu dividir esse círculo ao meio, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu melhorar aqui. Aqui e aqui. Eu acho que vocês já estão começando a visualizar. Se eu pegar isso daqui, isso daqui e isso daqui, eu vou ter 60 graus em cada uma, porque eu vou formar aqui 180 graus, metade de uma circunferência. Daqui até aqui eu tenho 180 graus. Aqui no final eu tenho 360 graus. Então, isso daqui, essas partes aqui, concorda que é a metade de uma circunferência?
Então, o que, que eu tenho que calcular? Qual vai ser a área que eu tenho que calcular? Vai ser a área que vai sobrar ali, não importa como eu cheguei lá. Eu vou calcular somente essa área aqui. Então, o que, que vai ser aquela área ali? Vai ser a área do triângulo menos metade da área da circunferência. Ou a área da circunferência sobre 2. Ficou horrível isso aqui. Metade da área da circunferência. Então, aí eu vou ter a área ali daquela peça. Né? Vou ter essa área aqui. Né? Eu acho que é algum trem assim. Pronto. Mais ou menos essa área aqui. Enfim. Essa área aqui vai ser calculada como? É o nosso objetivo aqui. Como é que eu vou calcular essa área aqui? Primeiro eu vou calcular a área do meu triângulo, que é πr ao quadrado. Menos, perdão, é tanta fórmula que a gente já está assim, né? Primeiro eu vou calcular a área do triângulo, né? Que é base vezes altura sobre 2. Menos a área da circunferência, que é πr ao quadrado. Como é meia circunferência, então eu vou dividir por 2 também. Então vamos aqui. Primeiro, como é que eu vou calcular a área desse triângulo aqui se eu não tenho a altura? Eu vou ter que calcular a altura. Então como é que eu calculo a altura desse triângulo aqui? Ó? Veja bem, eu tenho um triângulo dividido ao meio aqui. Eu tenho isso daqui. Ó. Mas eu não tenho que calcular a altura. Eu posso visualizar aqui, se eu apagar, eu posso visualizar o que aqui? Um triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo aqui, que eu tenho que calcular esse cateto aqui, ó. Aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto e aqui é outro. Então ali, ó, minha hipotenusa vale 10. Um outro cateto eu vou calcular e o outro vale 5. Então, usando Pitágoras, eu vou ter o que aqui? O meu a ao quadrado aqui vai ser 10 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, mais c ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100, 5 ao quadrado é igual a 25, mais c ao quadrado. Então, meu c ao quadrado vai ser igual a 100 menos 75. Logo, o c vai ser igual a raiz de 75. Prontinho. Essa é minha altura, tá? Minha altura é B aqui. Né? Eu troquei aqui, gente. Deixa eu destrocar aqui, né? Calma aí. Deixa eu trocar. Já que eu calculei ali, eu vou chamar esse aqui de B e esse aqui de C, ok? Que é o C que eu estou precisando. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou agora, eu já tenho a base e tenho a altura. Então vamos calcular a área logo do triângulo. Né? A área do triângulo é o quê? Base vezes altura sobre 2. A área do meu triângulo vai ser igual a... Quanto que vale a base ali? A minha base vale 10, tá, gente? Cuidado com as pegadinhas. A minha base é essa, mas essa é a base desse triângulo todo aqui, tá? Então, base vezes a altura
que é raiz de 75. Raiz de 75 nós vimos, né? Aquela hora, né? Fatorou lá, vou fatorar de novo aqui, né? 75 dá 5, que dá 15, 5 que dá 3 e 3 que dá 1. Então vai dar 5 raiz de 3, porque esse 5 aqui vai dar 5 ao quadrado. Então aqui 5 raiz de 3 sobre 2. Então a área do meu triângulo vai ser igual a... Eu posso simplificar aqui? Sim. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 5, 25 raiz de 3. Tá? Professor, tem alguma fórmula mais fácil para calcular a área de triângulo sem passar por isso tudo aqui? Tem sim. Anota essa formulinha aí para você. Quando você tiver um triângulo equilátero, vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Essa é a área do triângulo equilátero. Quer testar? Quer. Então vamos lá. A área do triângulo é igual a L, qual é o lado? 10, ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então a área do triângulo equilátero, tá? Só serve no triângulo equilátero. Vai dar 100, perdão. Aqui, ó. Só um númerozinho aqui, peraí. É porque é tanta fórmula sobre 2, né, que a gente acaba aqui sobre 4, perdão. Então vai dar 100 raiz de 3 sobre 4. Então a área do triângulo vai ser 100 dividido por 4, 25 raiz de 3. Professor, a gente poderia ter feito só aquilo dali? Sim. É bom que vocês ficam sabendo mais uma fórmula agora. 25 raiz de 3. Tá? E aí, eu tenho aqui, ó. Essa é a área do triângulo. Agora a área do... Vou fazer de vermelho aqui para diferenciar um pouquinho. Já vem esse negócio me avacalhar aqui de novo. A área da circunferência, vou colocar aqui em cima, né? É π vezes r ao quadrado. Então tem aqui a área da circunferência, vai ser 3,14. E qual é o raio aqui, ó? Ele já disse que o raio aqui é 5. Esse raio aqui é 5, ó. Daqui para cá. 5 ao quadrado. Então a área da circunferência vai ser 3,14 vezes 25. E quanto que é 3,14 vezes 25? Né? É só você multiplicar aí como se não houvesse... Vou até apagar aqui esses elementos aqui, que eles não vão fazer diferença agora não. Como se não houvesse vírgula. Então 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 1, 5, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Aqui embaixo do 7. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Passou aqui, 0. 7 mais 8, 15. Aí 1. 5 mais 1, 6. Aqui 8. E aqui 7. Agora sim eu vou contar 78,5. Né? Por que 78,5? Existem dois números aqui depois da vírgula, tá? Isso aqui não é vírgula não. Vamos acertar tudo aqui para ficar certinho para vocês aí, né? Setenta e 78,5. Tá bom? Então a área da circunferência aqui, retomando aqui, vai ser 78,5. Bom, a área ali, essa área aqui, ela tem que ser a área do triângulo menos a área da circunferência. Então como é que vai ser aqui? A área do triângulo é... Então aqui, ó, área
achurada, né? É a área do triângulo menos a área da circunferência. Então, como é que vai ficar isso aqui? A área do triângulo é 25 raiz de 3 menos 78,5. Bom, raiz de 3 é igual a 1,73. Aproximadamente, tá, gente? Vezes 25. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36, vão 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu faço essas continhas aqui, gente, porque são rápidas, tá? Se fossem demoradas, a gente usaria a calculadora e vocês vão poder usar a calculadora na prova, não celular, calculadora, tá? Para adiantar os cálculos. 6 mais 6, 12, vai 1. 8 mais 1, 9. Mais 4, 13, vai 1. 3 mais 1, 4. 43,25. Então, aqui vai ser 43,25 menos esse 78,5 aqui, ele precisa ser dividido por 2, né? Então vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. O 78,5, porque tá aqui, ó. Isso daqui vai dar 78,5. Só que estamos tratando de meia circunferência. Então 78,5 eu tenho que dividir por 2. Aqui vai dar 3, né? 9,25. Certinho? Então 39,25. Então vai ser ali 43,25 né? Vou terminar de preto aqui também, né? Aqui 43,25 menos 39,25. 25 dividido menos 25 dá 0, né? 43 menos 39 dá 4. Então, aquela áreazinha ali, vamos supor que aqui esteja em centímetros, ali o problema não diz, deu 4 centímetros quadrados. Então, deixa eu apagar alguns rascunhos aqui, né? Apagar esse aqui também. A minha área ali, né? A área achurada é igual a 4 centímetros ao quadrado. Ou 4 metros, não sei. Não sei o tamanho ali, ele não deu a dimensão, né? Só isso. Beleza, pessoal? Então vamos partir para um outro problema aqui, né? Esse daí, a maneira de fazer esse problema é assim. Mas, professor, eu poderia ter jogado direto aqui, ó, essa fórmula, né, de triângulo equilátero? Claro, claro que podia. Podia ter jogado. Você pode jogar aqui L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, achava direto, e R ao quadrado sobre 2 e achava direto. Um menos o outro dá essa área aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui, gente. Continuar aqui. Bom, esse aí foi o que a galera mais chiou para fazer, né? Porque eles já viram tirar uma forma da outra, mas como é que eu vou tirar essa forma aqui, que eu nem sei o nome, professor? Como é que eu vou tirar isso aqui daqui de dentro? Isso aqui é uma corda, né, chamada de corda de circunferência. Mas como é que é isso? Bom, primeira coisa, a gente vai traçar uma linha imaginária aqui e vocês vão me acompanhar no seguinte raciocínio. Isso daqui é primeira coisa, isso aqui é um quadrado.
Então, se ali vale 4 centímetros, aqui também vale 4 centímetros. E aqui também vale 4 centímetros. Então, vamos pegar esse quadrado aqui, ó. Vamos pegar esse quadrado aqui. Esse quadrado aqui não, essa parte aqui. Que é um triângulo retângulo. Pronto. Vamos pegar esse recorte aqui. Vamos trazer esse triângulo para cá, ó. Mas só que nós vamos colocar ele dentro de uma circunferência, ok? Então eu vou inserir uma circunferência, né? Aqui. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre essa circunferência aqui, né? Pronto. Vamos pintar, né, um pouquinho aqui, vamos alargar essa espessura dela aqui e pintar um pouquinho de preto. Pronto, tá bom. Então, o que essa circunferência tem a ver com isso daqui? Tudo. Vamos supor que só esse triângulo aqui, joga esse aqui fora, né? Vamos pegar só esse triângulo aqui, todinho, esse de cima aqui. Nós vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele reto, né? Vamos colocar ele aqui. Repararam que aqui, ó, eu posso ter um raio com 4 centímetros, né? 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá. E aí, essa parte aqui que eu marquei aqui, ela esteja aqui. Pronto. Aí eu vou ter mais ou menos essa figura aqui, ó. Agora eu incluí essa daqui. Mas é o seguinte, não é nem isso que eu quero dizer. Eu quero que ela sobre aqui, ó. Por quê? Porque eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou só marcar aqui para vocês imaginarem. E aí eu posso traçar outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. Vou dar uma melhorada nessa daqui. Deixe os 4 centímetros para depois. Então eu vou ter aqui. Pronto. Aí eu também tenho essa área aqui, essa aqui e essa aqui. Perceba que eu estou querendo duas áreas dessa aqui. Eu estou querendo uma área aqui para encaixar aqui e outra área aqui para encaixar aqui. Ó. Certinho? Bom. Então como é que eu vou fazer? Aqui também tem 4 centímetros. Aqui tem 4 centímetros. E aqui tem 4 centímetros. O raio dessa circunferência é 4 centímetros. Então, lembrando que eu vou ter aqui um quadrado, né? Um quadrado. Por que eu tenho um quadrado? Porque eu tenho dimensões iguais aqui, ó. Eu tenho ângulos de 45 graus aqui. Se esse daqui é igual a esse daqui vai ser igual a esse aqui, que vai ser igual a esse aqui, que vai ser igual a esse aqui, que eu não sei ainda. Então, qual é a ideia? Se eu calcular a área desse quadrado aqui, cujas dimensões eu não sei ainda dos lados, mas eu sei as dimensões
do meio dele. Se eu calcular a área da circunferência menos a área do quadrado, eu vou ter essa área aqui, né? Só que é o seguinte, eu só vou precisar de duas dessas. Então, se eu calculo 4, é só eu dividir por 2. Então, vamos lá. Como é que eu faço para calcular essa base aqui, né? Essa base aqui. Muito simples. Eu vou pegar agora esse triângulo aqui, esse triângulozinho aqui, e vou projetar ele aqui embaixo. Vou projetar ele aqui. Pronto. Aqui eu tenho 4 centímetros, aqui eu tenho 4 centímetros, e aqui eu não sei. Só que eu sei que isso daqui é um triângulo retângulo, que aqui tem 45 graus. Só que eu não preciso de calcular seno, cosseno ou tangente, porque ele é um triângulo retângulo e eu tenho dois lados. Então, se eu fizer aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que é a hipotenusa dele? É o que eu quero. Essa daqui é a hipotenusa. Então, meu a ao quadrado vai ficar igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Estou começando a desvendar o meu mistério. Então, meu a ao quadrado é igual a 4 vezes 4 é 16, certo? Mais 16. O meu a ao quadrado vai ser igual ao quê? 16 mais 16, 32, certo? Então, o meu a vai ser igual a raiz de 32. Prontinho. Deixo isso aqui quieto. Eu só calculei o valor dessa medida aqui. Daqui a pouco eu vou calcular a área. Bom, vamos agora verificar se eu consigo calcular a área dessa circunferência. Eu tenho o raio? Tenho, 4 ao quadrado. Então, beleza. A minha área total ali, a minha área achurada, vamos colocar assim, né? A minha área achurada vai ser igual a área da circunferência menos a área do quadrado. A área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. Então, a minha área aqui da circunferência vai ser 3,14 vezes o raio, né, que é 4 ao quadrado. Então, a minha área da circunferência vai ser 3,14 vezes 16. Professor, e 16 vezes 3,14? Vamos lá no nosso rascunho. 3,14 vezes 16. 6 vezes 4, 24. 1, 2. 6 vezes 1, 6. E 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1. 1 vezes 3, 3. E aqui vai ficar como? 4. 12 vai 1. 10 vai 1. E aqui fica 5. 50,24. Então, a minha área de circunferência vai ser igual a 50,24. Escrevo 5, só na minha cabeça ali. 24. Bom, agora a gente vai calcular aqui a área do quadrado. A área do quadrado. Então vamos pegar o vermelho aqui para calcular a área do quadrado. A área da circunferência a gente já tem aqui. Professor, mas por que ficou vírgula 24? Porque eu tenho dois números depois da vírgula aqui. Tá? Se eu tenho dois números depois da vírgula aqui, eu coloco aqui 24. Então vamos apagar esse rascunho aqui. Não, vou deixar ele aí. Vou deixar ele, depois a gente apaga. Então a área do quadrado vai ser o quê?
L ao quadrado. A área do quadrado, então, quanto que vale L? Né? Quanto que vale esse lado aqui? Esse lado aqui, eu já vi ali que vale raiz de 32, não é? Raiz de 32, nós achamos aqui. Isso aqui é aqui, ó. Tá? Então, raiz de 32 aqui, raiz de 32 aqui, raiz de 32 aqui e raiz de 32 aqui. Então, aqui, ó, entre parênteses, eu vou ter raiz de 32 ao quadrado. Bingo. Por quê? Eu posso cortar essa raiz com esse quadrado aqui? Claro que pode. Então, a área do quadrado é igual a 32 centímetros quadrados. Ok? Beleza. E agora a área total. Vou pegar aqui preto de novo. Vamos retomar essa fórmula aqui, ó. Tá? Vamos retomar essa fórmula aqui. A área achurada, né, vai ser igual à área do quadrado, a área da circunferência, menos a área do quadrado. E quanto que é a área do quadrado, da circunferência? 32. E a área do quadrado? Perdão. Voltando aqui. Quanto que é a área da circunferência? 50,24. E a área do quadrado? 32. Então, quanto que dá? Então, quanto que dá a área do achurada aqui? 50 menos 20, 50,24 menos 32. Dá 18,24. Nossa, esse 18 aqui ficou horrível. Né? 18,24. Só que aí tem mais um detalhe. Essa área aqui me dá os 4 aqui, eu só quero 2. Então, como é que eu faço ali para calcular essa área de azul aqui? Então, a área de azul, vou colocar aqui, dá 18,24 dividido por 2. E 18,24 dividido por 2 dá 9,12 centímetros quadrados. Essa é a resposta. Beleza, pessoal? Agora, creio que vocês estejam aí absorvendo ainda, né, as contas. Algumas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas é assim mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham aí curtido aí as contas e que vocês façam uma boa prova. Dentro de sala de aula a gente vai fazer mais exercícios, mas é bom que vocês retomem esses exercícios aí, porque eles com certeza podem aparecer na prova de vocês. Beleza? Uma boa semana para vocês e até logo.